motivos pelos quais eu jamais seria testemunha de Jeová. Bem, que as testemunhas de Jeová possuem aí no seu sistema doutrinário muitas heresias, nós... Tá, mas vamos parar, que não é por isso que vocês não seriam testemunhas de Jeová não, tá? Vou te dar só um exemplo básico para você entender. As testemunhas de Jeová, elas são neutras, coisas que os protestantes, eles não são, tá bom? Por exemplo, na Alemanha nazista, dos 17 mil pastores que existiam lá, menos de 1% se negou a apoiar Hitler. Vocês não são neutros em conflitos políticos e se envolvem em guerra para matar outras pessoas se precisar. Isso ficou bem claro, agora, por exemplo, em atentados, né, que tiveram anteriormente contra o Estado e vocês estavam ali, protestantes, envolvidos em dar golpe no governo. Todos que são testemunhas de Jeová hão de concordar comigo que a maior dificuldade em ser uma testemunha de Jeová é se manter diferente do mundo. É deixar de fazer coisas que anteriormente você fazia, que a maioria fazia. Então o ponto é, vocês não conseguem se manter neutros em assuntos mundiais, principalmente se isso afetar, ameaçar a sua integridade física. As testemunhas de Jeová na Alemanha, elas deram um exemplo nisso. Elas preferiram, muitas delas, perder a sua vida do que fazer parte do mundo, atender aos propósitos de Hitler, diferente dos protestantes. O desafio em ser uma testemunha de Jeová está aí, em não fazer parte do mundo, e não em meros ensinos. A primeira quatro piores aí no meu ponto de vista. A primeira delas é a negação da ressurreição corpórea de Jesus. Nós sabemos muito bem que a ressurreição de Cristo de forma corpórea é um dos grandes pilares aí do Evangelho. E os testemunhos de Jeová negam aí que Cristo tenha ressuscitado de forma corpórea, dizendo... Não, peraí. Ele acha que ressurreição corpórea é só humano, só pode ser ressuscitado como humano. Meu querido, há corpos físicos e corpos celestiais. 1 Coríntios 15, versículo do 44 até o 45. Semeado o corpo físico e levantado o corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, o último Adão se tornou um espírito que dá vida ou tem um corpo espiritual. Aqui faz um paralelo lógico com o corpo que Adão tinha e o corpo que Jesus, o último Adão, tem. Isso é uma mentira você dizer que as testemunhas de Jeová negam a ressurreição corpórea. Elas defendem a ressurreição de Jesus, porém com um corpo espiritual. Um corpo espiritual que Jesus tem, poderoso, que ele domina a matéria, ele pode se materializar e se desmaterializar a hora que ele quiser. Assim como os anjos, ali em Gênesis 18, fizeram, por exemplo, com Abraão, comeram com ele. A Bíblia ensina que Jesus se tornou um espírito que dá vida e não se tornou um humano após a sua ressurreição. Senão essa diferenciação que Paulo ele faz na primeira carta aos Coríntios 15, versículo 44 até o 46, não faria sentido algum. Outro ponto muito interessante é que para os evangélicos, Jesus ele não sacrificou a sua vida humana. Ele não entregou a sua vida humana, ele só emprestou, depois pegou de volta, invalidando o sacrifício da sua vida humana perfeita. Bom, mas eles não sabem o que é sacrifício. Vai pesquisar o que é sacrifício. É a negação aí da deidade, da divindade de Cristo como sendo também Deus. Os testemunhos de Jeová vão dizer que Cristo ele é um ser criado, ou seja, é um Deus menor. Logo, eles vão negar aí que... Amigo, sua argumentação ficou estranha, você não está falando coisa com coisa. Olha só, as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus ou eles falam que Jesus é um Deus menor? Ou é um ou é outro. Se eles falam que Jesus é um Deus menor, eles não podem estar, portanto, negando a divindade de Jesus. Agora, se eles negam a divindade de Jesus, eles não podem dizer que ele é um Deus menor. Essas duas acusações não cabem numa mesma caixa. Ele mesmo disse que as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é um Deus menor. Como é? Se elas acreditam que ele é Deus, como é que elas negam a divindade? Vamos pensar um pouquinho, né?
Testemunhas de Jeová defendem que Jesus é um Deus, ou tem natureza divina, e é subordinado ao seu Pai, o Todo-Poderoso, conforme está em Apocalipse 3,12, onde Jesus chama o seu Pai de meu Deus 4 vezes. E não um Deus de 3 cabeças, né? Uma divindade ao lado de outra divindade, conforme João 1,1 e João 1,18. Que Cristo seja Deus. A terceira coisa é a negação da Trindade, que é uma doutrina muito bem estabelecida nas Escrituras, embora a palavra e Trindade não apareça na Bíblia, não é porque ela é lá do século II, mas claramente nós vemos aí a Trindade nas... A Trindade é lá do século II e a Bíblia foi terminada no primeiro século. Como ele mesmo sinalizou, a Trindade ela não é bíblica, ela parte, tá? Ela começa a dar sinais ali depois do século II. O próprio irmão dele de fé, um pastor muito conhecido chamado Carlos Vailate, ele diz claramente em um vídeo que o conceito Trindade não é bíblico. Isso aí vocês mesmos trinitários afirmam que a Trindade, o conceito Trindade não é bíblica. Tem um vídeo aqui do Carlos Vailate, quem quiser eu marco, só deixa aqui no comentário. Eu mostro para vocês, o Carlos Vailate dizendo que o conceito Trindade, ele não é bíblico. Ele vem de um pai da igreja, igual ele falou, ali viveu no segundo, no terceiro século, que criou, que teve expressões ali como trinitas, né? Que remetia a 3. E olha o que o homem que começou a elaborar o conceito pensava sobre o filho. Pois ele não poderia ser o pai antes do filho, nem um juiz antes do pecado. Houve então um tempo quando nem o pecado existiu com ele, nem o filho. O primeiro constituindo o Senhor um juiz, e o último um pai. Contra Hermógenes, capítulo 3. Olha o que ele diz, ó. Houve um tempo que o filho não existia, desconfigurando a Trindade. Olha essa outra citação. De fato, assim que ele percebeu que era necessário para a sua criação do mundo, ele imediatamente o criou e o gerou em si mesmo. Contra Hermógenes, capítulo 18. Então, nem a pessoa que criou essa definição trínita era trinitário como vocês. Esse ensino falso, ele começa bem depois da morte dos apóstolos, ali segundo, terceiro século, tá? E depois ele vai tomando forma e depois é afirmado em concílios, como o de Niceia e Constantinopla, no ano de 325 e 381. Ele não vem da Bíblia, é fruto de uma corrupção. Como você disse, a Bíblia não sinaliza nenhuma trindade. Ele tem aí mais incongruências no vídeo, mas até aqui já está suficiente.